Imagina que você anuncia 5.000 prefixos para o seu provedor e quer que uns 800 deles sejam tratados como backup, com prioridade baixa. Sem a ferramenta de hoje, você teria que criar uma regra para cada prefixo ou manter listas gigantes que quebram a cada mudança. Existe um jeito de etiquetar esses 800 de uma vez e o provedor entender na hora. Essa etiqueta é a coisa mais poderosa e mais subutilizada do BGP. E aí, pessoal, você já sabe escolher rotas com os atributos e prever o best path, mas fazer isso prefixo por prefixo não escala. Hoje você aprende as communities, etiquetas que viajam coladas na rota, deixam você aplicar política no atacado e são o idioma secreto entre você e o seu provedor. E tem uma pegadinha que faz a política inteira falhar em silêncio, que a gente vai desarmar. Bora? Community no BGP é um atributo simples de entender. É um rótulo, um número que você anexa a uma rota. Ele não muda para onde a rota vai por si só. Ele é uma marcação, uma etiqueta de intenção. A mágica é o combinado. Um lado marca as rotas com uma etiqueta e o outro lado tem uma política que diz toda rota com essa etiqueta. Faça isso. Isso escala de um jeito absurdo, porque a política olha para a etiqueta, não para a lista de prefixos. Marcou 1.000 rotas com o mesmo rótulo? A regra pega as 1.000 de uma vez. A community mais usada, a standard, é um número de 32 bits, mas ninguém lê ele como um número gigante. A convenção, e é assim que aparece na tela, é dividir em duas partes separadas por 2 pontos. A primeira costuma ser o número do AS de quem definiu a etiqueta, e a segunda é um código que aquele AS escolheu para significar alguma coisa. Então você vê algo como 65.001, 2 pontos, 100. Leia assim, a etiqueta 100, definida pelo AS 65001. Um detalhe de precisão, essa community padrão tem espaço para um AS de 2 bytes. Como hoje muitos AS são de 4 bytes, criaram a Large Community, com mais espaço, para caber o AS novo. Mas o conceito de etiqueta é exatamente o mesmo. Existe também a Extended Community, de 64 bits, usada em cenários de VPN, que a gente vê lá na aula de produção. Além das etiquetas que cada AES inventa, existem algumas com significado universal, as well-known, que todo BGP entende igual. 3 valem ouro. A No Export, uma rota marcada, com ela é usada dentro do seu AES, mas não é anunciada para fora, para os vizinhos externos. Ótima para manter uma rota interna sem vazar para o mundo. A No Advertise, mais radical, a rota não é anunciada para ninguém, nem interno nem externo. E a Localwas, que limita a rota a não sair do seu conjunto local. Essas 3 você usa para conter o alcance de uma rota, sem inventar número nenhum. Curiosidade rápida: a community é um atributo opcional e transitivo. Opcional quer dizer que um roteador antigo pode nem entender e ainda assim funcionar. E transitivo quer dizer que, quando um roteador não conhece aquela etiqueta, ele não descarta, ele passa adiante intacta. É por isso que uma etiqueta que você cola aqui consegue viajar por vários AS, até chegar em quem sabe interpretá-la. A etiqueta atravessa o mundo mesmo sem todo mundo entender o que ela significa. Agora, a pegadinha que já fez engenheiro sênior perder tarde inteira. No Cisco, por padrão, você não envia as communities para o seu vizinho. Isso mesmo, você marca a rota com a etiqueta caprichada, o comando aceita, tudo parece certo, mas na hora de anunciar para o vizinho, a etiqueta fica para trás. O vizinho recebe a rota sem a community, a política dele não encontra a etiqueta e nada acontece. Uma política silenciosa que não funciona e não dá erro. A cura é uma linha. No vizinho, você habilita o envio de community. A partir daí, a etiqueta viaja. A regra de ouro: se você usa community para falar com alguém, confirme que o envio está ligado. Esse é, de longe, o erro número 1 de quem começa com communities. Aqui, a community brilha de verdade. Provedores sérios publicam uma tabela de communities, tipo, me mande a etiqueta tal e eu baixo a prioridade dessa rota na minha rede. Ou mande a etiqueta tal e eu faço prepend por você em direção a um vizinho específico. Sacou o poder?
Em vez de você pedir por e-mail para o provedor mudar política, você cola uma etiqueta no seu anúncio e o provedor age sozinho, do lado dele, na hora. É o Traffic Engineering elegante. Lembra que na aula 06, o Prepend e o MED eram só uma preferência que o provedor podia ignorar? Com o Community é diferente. Você está usando o botão que o próprio provedor te deu. Ele documentou aquilo para você usar. Por isso, em multi-homing sério, Community é a ferramenta preferida para dizer este link é primário, aquele é backup, de forma que o provedor realmente obedeça. Vamos marcar e enviar. No Cisco, você define a etiqueta num route map com o set community. Aplica na direção do vizinho e, o crucial, liga o send community naquele vizinho. No FortiGate, a lógica é a mesma. Route map com set community, o send community habilitado no neighbor e o route map aplicado na saída. Repara no send community both, que envia standard e extended. É a linha que faz a etiqueta realmente viajar. Escreveu o resto e esqueceu essa. A política não funciona e não avisa. Para provar, você pede para o BGP mostrar as communities de uma rota ou filtrar as rotas por uma community específica. No lado de quem marca, confirme que a etiqueta está na rota. No lado de quem recebe, confirme duas coisas. A etiqueta chegou e a política casou com ela. Se a etiqueta não chegou, o suspeito número 1 é o Send Community desligado. Se chegou, mas nada aconteceu, o problema está na regra que deveria casar com a etiqueta. Visão do engenheiro. Community é o idioma silencioso entre operadores. A primeira coisa que um engenheiro faz ao ligar num provedor novo é pedir, ou procurar no site, a tabela de communities dele. É ali que estão os superpoderes. Baixar prioridade, forçar prepend, controlar para quais regiões a sua rota é anunciada, tudo sem abrir chamado. Internamente, as empresas também criam as próprias communities para marcar de onde a rota veio, tipo esta é de cliente, esta é de peering, e aplicam política em cima disso na rede inteira. Quem domina a community aplica em 5 minutos o que os outros fazem em 5 planilhas. Resumo. Community é uma etiqueta que viaja com a rota, escrita como AS2 código. Um lado marca, o outro age pela etiqueta, e isso escala. As well-known No Export e No Advertise contêm o alcance da rota. É opcional e transitiva, então viaja mesmo sem todo mundo entender. E a pegadinha mortal, no Cisco, sem Send Community, a etiqueta não é enviada e a política falha calada. Desafio. Marque um grupo de rotas com uma community e anuncie para o vizinho, primeiro sem o Send Community. Confirme que a etiqueta não chegou. Depois ligue o Send Community e veja a etiqueta aparecer no vizinho. Por fim, crie uma regra do outro lado, que casa com a etiqueta e muda a Local Preference. Conta nos comentários em que passo a política ganhou vida. Se a ideia de aplicar política no atacado te ganhou, deixa o like e se inscreve. Você agora escala política com etiquetas. Só que tem outro lado da escala, a sua tabela. Anunciar 1000 prefixos específicos incha a tabela da internet inteira. Existe um jeito de anunciar um bloco só no lugar de vários, deixando tudo mais enxuto, mas ele tem armadilhas próprias, tipo continuar anunciando os pedaços sem querer. Na próxima, a gente entra em agregação e sumarização. Até lá!